Primeira coisa, antes de ir para a regra, vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula não tem nada a ver. Escreve aí para mim nos comentários. Vírgula não é respiração. Escreva. Escreva aí agora. Vírgula não é respiração. Vírgula não é respiração. Vírgula não é respiração. Ô, Rod, eu te falei um negócio? Sabe o que é a vírgula? Eu sei tudo o que ela é, mas o que ela não é, respiração. Vírgula não é respiração. Vírgula é necessidade sintática. Eu preciso dela ali. Ou eu não posso colocar ela ali. Vírgula é necessidade. Olha lá, tá todo mundo. Gosto assim, aplicadinhos. Eu gosto assim. Vírgula não tem nada a ver com respiração, vírgula é uma necessidade do período. Eu olho ali aquele período, eu sei que precisa ter vírgula ali, porque é uma necessidade, não necessariamente tem a ver com respiração. Ninguém fala, Pamba, você pode fazer a prova comigo? Por favor? Ninguém faz isso. O Rod tá passando mal. Se ele tá passando mal, eu não sei como vocês me aguentam. Ô, Pamba! Prova comigo, por favor. Não tem nada a ver com respiração. É que o período, a frase, você precisa separar os termos ali e precisa colocar a vírgula, mas não é pela respiração que você sabe se tem ou não. Se você for nessa onda de tia Juju da escola, você tá lascado, meu amigo, minha amiga. Você vai errar a vírgula durante toda a sua prova, entendeu? E por que eu tô ensinando vírgula para vocês? Vírgula cai na prova objetiva, tem questões sobre o uso da vírgula. Quem gosta de cobrar bastante vírgula? CESP, Sebrasp, né? FGV, FCC, VUNESP. São os maiores, eles adoram colocar questões objetivas sobre o uso da vírgula. E também para escrever uma boa redação. Comentem aqui. Quem que tem redação no edital? Quem que tem redação, digita eu aí, tá bom? Quem tem redação, digita eu, ok? Olha lá, primeiro uso obrigatório da vírgula. Separar termos de mesma função. Sim. Olha lá a quantidade de gente que tem redação. E quanto mais você vai errando a vírgula, vai descontando nota. Entendeu? Separar termos de mesma função sintática. Pô, professora, você falou que ia descomplicar, você me mete uma dessa na tela? O que é separar termos de mesma função sintática? Primeiro, eu não sei o que são termos. Segundo, eu não sei o que são mesma e eu não sei o que é função sintática. Vamos ser honestos? Eu entendo você, eu também já fui aluna. Não, eu explico com carinho para você. O que são termos de mesma função sintática? Por exemplo, eu tenho vários termos dentro daquela oração que servem como sujeito. Eu tenho vários termos daquela oração que estão servindo como complemento, como objeto. Então, são várias palavras que fazem função de sujeito, várias palavras que juntas fazem função de objeto. É isso que é o termo de mesma função sintática. Eu vou mostrar no exemplo para você, olha só. Doei a ele uma cesta básica, itens de higiene, dinheiro e roupas. Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém, certo? Então, nós temos aqui, ó, por que eu falei da análise sintática? Vamos fazer uma análise sintática simples aqui com a Pambinha? Aliás, digam o seguinte para mim. Análise sintática é um dos conteúdos de gramática que eu mais gosto. Vocês querem uma aula sobre análise sintática para iniciantes? Quem não sabe nada de análise sintática, vocês querem uma aula sobre análise sintática para iniciantes? Sim ou não? Coloquem para mim, por favor. Quem doa, ó, verbo, doer é um verbo, transitivo. Por que é transitivo, professora? Eu acho que isso é um sim, hein? Por que é transitivo? Porque ele precisa de complemento. É só isso que é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Eu viro para você e falo assim, doei. Aí você vira e fala, o quê? Presta atenção nisso aqui que eu estou explicando, para você não esquecer mais o que é verbo transitivo e intransitivo.
Transitivo é o verbo que precisa de complemento. Só isso. Só isso. Eu viro para você e falo, gosto. E você fala assim, ó, de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Mas eu viro para você e falo assim também, ó, choveu. Você vai falar assim, choveu o quê? Porque quem chove, chove algo, chove alguma coisa? Não. Quando eu falo para você, o bebê nasceu, você já entendeu o que aconteceu. Este verbo nascer, ele precisa de complemento? Não. Por isso que eu chamo ele, verbos, por exemplo, que expressam fenômenos da natureza, nascer, morrer, são verbos intransitivos. Por que in? Porque eles não precisam de complemento. E verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, tá bom? Então, ó, verbo transitivo. Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Doou quem? A ele. Como não é minha função hoje explicar análise sintática para vocês, eu só tô indo por partes para vocês entenderem os termos de mesma função. Eu tenho uma preposição aqui, este objeto é o objeto indireto. Este objeto é o objeto indireto, certo? Porque quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Quantos complementos esse verbo pede? Dois complementos. Algo a alguém, certo? O que foi esse algo que eu doei? Uma cesta básica, itens de higiene, dinheiro e roupas. Estes 4 itens foi o que eu doei, certo? Então, todos esses itens estão exercendo função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque não tem preposição. Qual que é a diferença entre objeto direto e indireto? Preposição. Quando tem preposição, é indireto. Quando não tem preposição, é direto. Professor, é só isso? É. É só essa a diferença. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem 2 complementos, ó. Verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Direto, porque eu tenho 4 objetos diretos, certo? E indireto, porque ele tem aqui para quem que ele doou. Agora, voltando à nossa aula de vírgula. O que são termos de mesma função sintática? 1, 2, 3 e 4 estão servindo como objeto direto. Logo, como que eu separo termos de mesma função sintática? Por meio da vírgula. Vocês conseguiram entender o que são termos de mesma função sintática? São termos, aqui neste caso, todos esses 4 termos exercem função de objeto direto, certo? Isso que são termos de mesma função sintática. São itens na oração que exercem a mesma função. Aqui embaixo, shampoo, condicionador, secador, escova, grampos, presilhas são essenciais aos profissionais iniciantes. O que são essenciais aos profissionais iniciantes? Shampoo, condicionador, secador, escova, grampo, presilha. Eu tenho 6 itens exercendo função de sujeito. Exercendo função de sujeito. Como que eu separo esses itens que exercem a mesma função sintática? Ou seja, na análise sintática, eles exercem a mesma função por meio de vírgulas. Por meio de vírgulas. Então, a vírgula ela é obrigatória para separar termos de mesma função sintática. Sejam esses termos objetos, sejam esses termos função de sujeito, não interessa, você usa vírgula. Eu sei, meu querido pupilo, minha querida pupila, amor da minha vida, que na forma prática, normalmente, a galera já escreve dessa forma. O que eu estou explicando? Eu estou explicando para você a regra. Por que a gente coloca a vírgula? Porque são termos de mesma função sintática, então é obrigatório colocar a vírgula. Deu para entender? Professora, se eu colocasse ponto e vírgula aí, estaria certo? Não. Não estaria, neste caso não estaria. Tá dando para sacar? Eu sei, gente, eu sei que quando você vai escrever, de forma geral, você sabe que tem que separar por vírgula. Mas talvez o que você não soubesse era a regra. Por que você tem que separar por vírgula? E aí, isso é importante para que na hora que você chegar na sua prova, você caia lá uma questão objetiva no seu concurso, você saiba responder isso daqui. Você saiba por que a vírgula está sendo ou não aplicada ali. Isso é obrigatório. E vocês vão ver hoje, vai ter exercício aqui no meio de concurso.
Eu coloco o exercício no meio para vocês verem que eles pedem isso para vocês. Tá bom? Olha lá. Isolar vocativo. Isolar vocativo. Esse daqui é um pouquinho mais comum. Esse daqui é um pouquinho mais comum. O que é o vocativo? Presta atenção na palavra vocativo. É a forma que eu evoco, é a forma que eu chamo alguém. É a forma que eu evoco uma divindade, uma pessoa, um ser. Certo? Então eu viro e falo assim: criança, desça daí. Não pode escalar o prédio, criança. É errado. Desça agora, criança. Deus, ouça a minha prece. Sabe quando você vai ao banco? Quando você vai ao banco e aí tem uma pessoa com aquele coletinho e tá escrito lá, posso, ó aqui, ó, vou colocar até aqui, ó. Posso ajudar, senhor? Posso ajudar, senhor? Este senhor é a forma que eu estou evocando, é a forma que eu estou chamando essa pessoa. Todas as vezes que você tiver um vocativo, você tem que colocar a vírgula. Inclusive, olha que interessante, inclusive se o vocativo estiver no meio da oração. Então, ó, qual que é a função sintática do vocativo? Vocativo, tá? Se você tiver que fazer uma análise sintática, isso daqui é um vocativo. Deu para entender? Deu para entender? Olha lá, eu posso falar assim, ó, posso, senhor, ajudar? Posso, senhor, ajudar? Se o vocativo está no meio, você tem que colocar entre vírgulas. Sabe onde que você deveria usar vocativo e não usa? Para escrever e-mail, para escrever post, para escrever qualquer tipo de coisa que você fale com a pessoa. Eu não ligo para erro de português não, de verdade, mas me dá um furico-tico. Toda vez que eu recebo um e-mail, aliás, minha equipe agora mensagem de WhatsApp. Minha equipe agora vai ficar constrangida. Eu vou constranger mesmo. É para aprender que eu traumatizo todo mundo. Todo mundo que trabalha comigo pode dar até aula de português. Olha só, todo mundo fala assim, ó. Bom dia, Pamba. Bom dia, Pamba. Querem falar comigo? Manda assim. Bom dia, Pamba. O que você sabe? Que aqui tem que ter vírgula. Pamba, bom dia. Dá na mesma. A ordem dos fatores, neste caso, não altera o resultado. Tem que colocar vírgula. Por quê? Porque o vocativo, ele pede vírgula. Responda aí para mim nos comentários quantas vezes vocês já receberam mensagens de empresas, de amigos, de parente, sem a vírgula depois ou antes do seu nome. Fala para mim, já recebeu? Sim ou não? Sim ou não? Toda vez que você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ó, boa tarde. Vamos supor que você esteja mandando um e-mail para uma empresa, né? Boa tarde, empresa, né? Coloca o nome aqui da empresa, porque o nome da empresa é o vocativo. Olha lá, já sim, diversas vezes, muitas vezes. Todas as vezes, gente, que você vai falar com a pessoa, você tem, falar, né? No caso, escrever, você tem que colocar a vírgula. Você tem que colocar a vírgula. Tá bom? Isso é importante para quem faz algumas provas de concursos, até Enem, vestibular, Enem não, mas vestibulares que pedem o formato carta. Na carta, você inicia com uma saudação. E aí é obrigatório colocar a vírgula também. Tudo bem? Então, carta endereçada a alguém. Então, boa tarde, empresa dos Correios, por exemplo, né? Que eles colocam lá para você escrever endereçando alguma coisa. E aí você tem a mensagem para escrever. Sempre tem que ter vírgula. Combinado? Combinado? Deixa eu ver ali, colocou, parabéns, meu amigo, recebe vírgula? Sim, mas neste caso não é vocativo. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é este caso, tá bom? Mas recebe sim, tá certinho. Isolar aposto explicativo. Isolar aposto explicativo. Professora, vamos ser honestidade? Vem cá. Vem cá na honestidade comigo. Vem cá, deixa eu te dar um beijo aqui. Vem cá. Professora,
Como que eu vou isolar um aposto explicativo se eu não sei nem o que é aposto, nem o que é explicativo? Aí você me complica eu, professora. Eu tô falando, se eu estiver falando mentira, pode falar. Olha lá, o pessoal já tá usando ali, ó, obrigada Pamba, com vírgula, olha lá, perfeito, perfeito. Olha só, então o negócio é o seguinte, como que eu vou isolar um aposto explicativo se eu não sei nem o que é aposto, nem o que é explicativo? Vamos lá, explicativo a gente sabe o que é explicativo. Agora, o que é aposto, né? O que é um aposto explicativo? Aposto explicativo é uma informação, presta atenção, isso é análise sintática. E aposto explicativo é uma informação a mais que eu dou a respeito do sujeito. Só que como que você identifica que é um aposto explicativo? Porque o aposto, olha essa dica da Pambona, olha a mãe Pamba. Como que eu sei que é um aposto? É porque se você retirar aquele aposto, a oração continua com sentido. Ela continua com sujeito e predicado. Porque o aposto, ele não é obrigatório. Ele é um acessório. Deu para entender? Ele é um termo, ele é acessório. Ele não é obrigatório existir na oração. Mas eu quis explicar algo para você sobre aquele sujeito. Eu quis explicar algo sobre aquele sujeito. Logo, eu coloco uma informação entre vírgulas sobre aquele sujeito. E essa informação que eu coloco entre vírgulas eu chamo de aposto explicativo. Vamos no exemplo para ficar mais claro? Olha só. Gadelha, o chefe do departamento, autorizou as ações da equipe. Eu coloquei aqui, ó, entre vírgulas, o chefe do departamento. Opa! O chefe do departamento. Isso daqui é o nosso aposto. Isso aqui é o nosso aposto. Por que eu sei que é um aposto? Primeiro, o aposto, ele é uma informação sobre o nosso sujeito. Ele é uma informação sobre o nosso sujeito. Quem que é o chefe do departamento? O Gadelha. Agora, olha esse bizuzinho, olha essa dica. Se eu retirar esse trecho, minha oração continua com sentido? Se eu dissesse assim para você, eu vou sair da frente, ó. Gadelha autorizou as ações da equipe. Continua com sentido. Quem que autorizou as ações da equipe? Gadelha. Gadelha é o nosso sujeito, autorizou as ações da equipe, é o nosso predicado. Só que aí eu resolvi dar uma explicação a mais para você sobre o Gadelha. Essa explicação a mais é o que eu chamo de aposto explicativo. E este aposto explicativo, ele sempre tem que ter vírgula. Ele sempre tem que ter vírgula. Ele fica entre vírgulas. Tá dando para entender, gente? Machado de Assis, um grande escritor, fez obras memoráveis. Se eu dissesse assim, vou sair da frente, Machado de Assis fez obras memoráveis. Você entendeu a oração? Quem que fez obras memoráveis? Machado de Assis. Machado de Assis. Só que eu quis explicar para você, eu quis te dar uma informação a mais sobre quem é Machado de Assis. Então eu falei para você, um grande escritor. Um grande escritor. Então, esta informação a mais que eu coloquei aqui entre vírgulas, ela é um aposto explicativo. Ela é um aposto explicativo. Tá dando para entender? Ai, vocês ficam, ai, porque é difícil. Ai, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, é difícil. Aluno meu, gabarita isso daqui, hein? Nunca vi aluno da minha plataforma errar isso daqui. A mãe, ó, garante, ó. A mãe garante isso daqui. Aí vocês ficam, ai, professor, que não sei o que, não sei o que lá. Ô, gente, vocês estudaram do jeito errado, porque Pambão não estava na vida de vocês. A mamãe aqui tá explicando para vocês de um jeitinho carinhoso. É fácil, é fácil. É óbvio, eu não vou ser hipócrita. Tem que praticar, tem que fazer exercício para fixar ainda mais, mas difícil não é. Sabe por que vocês acham a vírgula difícil? Porque quando vocês descobrem que vírgula não é respiração, aí vocês entendem que ela é uma necessidade sintática, e vocês falam assim, ah, professora, eu nem sei fazer análise sintática. Eu nem sei fazer análise sintática, como é que eu vou saber? Mas vocês estão vendo que a análise sintática não é tão difícil. É que a gente tem dificuldade com os nomes da análise sintática, né?
O que é sujeito, predicado, objeto, aposto, o vocativo. Então vão entrando alguns nomes que parecem ser difíceis, mas não são. Confia em mim, eu não ia te enganar. Eu não tô te enganando até agora. Olha lá. Isolar adjunto adverbial deslocado, reforçando uma informação. Aí, professora, tá vendo como é difícil? Tá vendo como é difícil? Como é que eu vou... Professora, como que eu vou isolar um negócio que para mim é um palavrão? Eu nem sei o que é um adjunto adverbial, muito menos se ele se deslocou. Como? Como que eu vou saber, não é verdade, Rodinho? O Rodinho tá assim, é verdade, é verdade. Como que eu vou saber? Gente, pensa aqui comigo. O que é um adjunto adverbial? Lê o termo. Não, na moralzinha, na moral, não me faz ir até sua casa. Na moral. O que é um adjunto adverbial? Adjunto. Ad significa ao lado, junto. Adverbial. Junto ao lado do... Eu quero que vocês coloquem... Coloca aí no chat para mim. Um adjunto adverbial é aquilo que fica junto ao lado do... Escreve aí para mim. Ao lado do... Olha lá, verbo. Então, professora, quer dizer que o adnominal é aquela palavra que fica junto ao lado do nome? Não, eu vou bater até palma para você depois dessa. Não. Você merece. Adjunto adverbial, aquilo que fica junto ao lado do verbo. Adjunto adnominal, aquilo que fica junto ao lado do nome. Quando eu falo junto ao lado, eu quero dizer o seguinte, é aquilo que faz referência ao verbo. Um adjunto adverbial, ele só faz referência ao verbo. Tudo bem? É uma informação a mais do verbo. Pronto! O que é um adjunto adverbial deslocado? É uma palavra ou um termo que não está no lugar que ele deveria. Eu desloquei ele, joguei ele para lá ou para cá na frase. Era para ele estar no final, eu joguei para o começo. Era para estar no final, eu joguei no meio da frase. Então, toda vez que eu pego esse adjunto adverbial, ou seja, essa palavra que se refere ao verbo, e jogo ela em outro lugar da frase, eu falo que ela está deslocada. E como que eu indico que ela está deslocada? Por meio da vírgula. Chocou, né? Rod, vem aqui. Rod, vem aqui. Tá todo mundo entendendo pela primeira vez na vida o que é adjunto adverbial e o que é adjunto adverbial deslocado. Você entendeu agora também? Desmaia, Rod. Desmaia, Rod. Calma, Rod. Calma, vai ficar tudo bem. Você vê que eu tenho mais responsabilidade, né? Desmaia. Rod, eu também tô emocionada. Calma, segura, senão ela desliga tudo. Eu derrubo os fios tudo aqui que eu sou loucona, eu sou loucura. Tá dando pra entender? Tá dando pra entender? O que é um adjunto adverbial deslocado? É uma palavra ou um termo que se refere ao verbo e que eu coloquei em outro lugar da oração ou da frase. Tá dando para entender? E como que obrigatoriamente eu indico que aquele adjunto adverbial está deslocado? Por meio da vírgula. Olha o exemplo. Ontem fui ao mercado cedo. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Como que seria esta oração? Como que seria esta oração sem ter o adjunto adverbial deslocado? Que é o ontem, né? Ó, que indica tempo. Por que eu falo que é... Olha só, gente, presta atenção aqui. Por que é um adjunto adverbial? Porque eu fui ontem. Se eu disser ontem mercado, tem sentido? Não tem sentido. Então, o adjunto adverbial, ele está se referindo ao verbo. Quando que eu fui? Ontem. Como que seria essa oração de forma normal? Eu fui ao mercado ontem cedo. Então, o adjunto adverbial, que são os complementos, eles ficam lá para o final. Só que eu sou diferentona, eu. Aí eu coloquei ele no começo. Como que eu indico que eu desloquei ele daqui do final para frente? Por meio da vírgula. Ah, faça-me o favor, papai. Vocês vêm falar que isso é difícil? Vai, bicho velho. Ó, junto com os meus amigos, eu me sinto mais animada. Então, aqui, ó, junto com os meus amigos, é um termo inteiro
É um termo inteiro que está fazendo função de adjunto adverbial. Eu me sinto mais animada junto com os meus amigos. Essa seria a oração na ordem correta. Só que eu peguei este adjunto adverbial e joguei para o começo. O que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula para indicar que ele está deslocado na oração. Professora, onde você estava todo esse tempo que você não me ensinou isso? Onde você estava todo esse tempo que... Professora! Pode me elogiar aí nos comentários. Eu quero só adjetivos lindos para mim. Pode colocar aí, ó. Pamba, linda, mesopotâmica, incrível, deusa, rainha, musa do português, deusa da redação, aprovadora dos desacreditados. Pode colocar aí, eu quero só elogios. Olha lá. Ah, não, para, gente. Não, pode. Do nada. Você tá vendo? Começou a subir do nada, é isso. Olha lá, eles me elogiando do nada. Eu tô vendo, tô de prova. Foi do nada. Para! Não sou maravilhosa, lindona, incrível, arrasadora, perfeita, tudo, pampão, top, poderoso. Para, não sou número 1, medalha de ouro. Para! Não sou. Do nada. Do nada eles começaram a me elogiar. Gente, vocês são muito doidinhos. Ai, como vocês são little crazy. Ai, vocês estão muito generosos comigo. Você vê o que é entender o que é um adjunto adverbial, o que faz com o ser humano? O ser humano, ele se entrega por um adjunto adverbial. Vocês se vendem por muito pouco. Agora imagina... Agora, o quê? Estudar tudo com essa mulher aqui. Exatamente. Eu não queria dizer nada não. Agora, imagine Se você... vídeo feio desse aí, todo mundo entendeu? Imagina o que dá para falar. Imagine você estudando comigo na minha plataforma e tendo acesso a essa deusa magnânima todos os dias explicando desse jeitinho carinhoso para você. Você finalmente entendendo português. Meu amor, eu vou falar um negócio aqui, hein? Hoje eu vou liberar uma oportunidade para eles aqui. Tá? Ótimo. Não ia contar antes, mas eu contei porque eu sou bocuda. Eu sou fofoqueira. Era para eu contar só depois. Mas quem ficar até o final hoje vai ter um presente para entrar no meu curso hoje. E vai ser um presentaço, porque hoje eu vou lançar um negócio exclusivo para vocês, tá? Não vou nem esconder mais, eu já vou logo falar. Porque tem gente que eu vi gente perguntando sobre o curso. E acontece o seguinte, não compra o curso agora, porque para quem está aqui na live, eu vou liberar uma condição de desconto e vários bônus. Então não é para comprar o curso agora, segura um pouquinho que depois você compra o curso. Combinado? Tá bom? Olha só. Isolar predicativo do sujeito. Isolar predicativo do sujeito. Deslocado, retomando este predicativo. Ô, gente, aí, professora, tava indo tudo bem até agora. Tava indo tudo bem até agora. Aí você me mete predicativo do sujeito, sua cretina? Por que você tá fazendo isso comigo? Porque eu mal entendi o que é adjunto adverbial, eu tava aqui comemorando, eu tava acendendo uma vela, orando pra minha religião, para aquilo que eu acredito, e você do nada mete um predicativo do sujeito na minha cara. Você não tem vergonha? Calma. Calma que eu sei que você tá abalado. Eu sei. Eu sei que... Calma que eu vou te explicar predicativo do sujeito, você nunca mais vai esquecer. Vocês viram que vocês estavam me elogiando agora aqui no chat? Vocês viram? Quando vocês começaram a subir vários elogios no chat, isso são predicativos da pamba. São características da pamba. O que significa predicativo do sujeito? Características do sujeito. Então eu falo assim, ó, ela é bonita. Quem é bonita? Ela. Ela não é o nosso sujeito? Bonita é o nosso predicativo do sujeito. Eu vou te olhar de cima e embaixo agora. Isso daqui é predicativo do sujeito. É a característica do sujeito. E quem aprendeu agora o que é predicativo do sujeito, grita eu aí nos comentários. Grita, pode gritar. Você tá aqui para aprender.
Vai. A Dani falou que acertou 56 de 60 questões no Instituto Federal de Minas, apenas assistindo meus vídeos de redação. Apenas a melhor. Apenas a melhor. Todo mundo, olha lá, galera, entendeu o que é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Qual o segredo? Quais são os meus predicativos? Linda, esplêndida, a braba, mamãe de todos, perfeita e mesopotâmica, incrível, babilônica. São as coisas que vocês falam para mim. Esses são os meus predicativos. Então, quando eu disser que eu tenho um predicativo do sujeito deslocado, significa que ele não está onde ele deveria. Ele foi o quê? Deslocado na oração. Então, eu coloco aqui, ó. Focadas e confiantes, elas esperavam a nota. Quem esperavam a nota? Elas. Quando eu falo focadas e confiantes, a quem estou me referindo? A elas. Se são predicativos do sujeito que eu tenho ali e eles não estão logo após o sujeito, que o normal é que o predicativo do sujeito esteja depois do sujeito. Seja depois do verbo, seja depois do próprio sujeito. Se ele não está depois, é porque ele está deslocado. Logo, como que eu indico que esse predicativo está deslocado? Por meio da vírgula. Eu amo falar vírgula. Por meio da vírgula, gente. Por meio da vírgula. Os meninos impacientes esperavam o resultado. Quando eu falo que eles eram impacientes, quem que esperavam o resultado? Os meninos. Mas qual que é a característica desses meninos? Impacientes. Então, eu coloco aqui, ó, por meio de vírgulas, para indicar o predicativo do sujeito. Deslocadinho. Porque este predicativo deveria estar após o verbo. Mas eu desloquei ele para antes do verbo. Tá vendo aqui, ó? O predicativo vem depois do verbo. Como eu desloquei ele para antes do verbo, eu tenho que colocar entre vírgulas. O que é predicativo do sujeito, gente? É a característica do sujeito. Aqui poderia ser o quê? Os meninos legais, os meninos atenciosos, os meninos animados, os meninos tristes. Tudo que fosse uma característica desses meninos é um predicativo do sujeito. Diferença entre predicativo e adjetivo? Nenhuma. Predicativo é quando a gente está tratando de análise sintática. Adjetivo é quando você está falando de morfologia. Vem, Rod, faz sua cara aqui. A cara que o Rod está agora nesse momento. Por que ninguém nunca me falou isso? Olha lá pra tela. Quem que tá com essa cara agora que acabou de descobrir que o adjetivo ele serve como predicativo do sujeito? Só é uma análise diferente. Eu chamo de predicativo do sujeito na análise sintática. Quando eu tô falando de adjetivo, é morfologia. Então, eu falo assim, ó, substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, verbo. Isso são morfológicos. Quando eu falo o nome difícil, é sintaxe. Vai pro teu lugar, candangão! Olha lá a cara deles ali. Tudo que faz referência, que dá uma adjetivação, que traz uma característica para o seu sujeito, é um adjetivo, é uma característica. Como que eu chamo isso na análise sintática? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Candangão. Gostaram? O Rod nos representa. O Rod nos representa. É isso, gente. Aí, se eu fosse elaborar mais a análise sintática, eu falaria o quê? Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicado, isso aqui é o predicativo do sujeito, isso daqui é o verbo de ligação, isso é um predicado nominal. Isso seria a análise sintática completa dessa pequena oração. Deu para entender? Olha lá. Os meninos impacientes esperavam o resultado. Os meninos esperavam o resultado impacientes. Como eu peguei esse impacientes e desloquei, eu coloco entre vírgulas para indicar que este adjunto adverbial, este predicativo do sujeito está deslocado. É só isso, gente. É só isso. E vocês aí chorando na cama que é lugar quente? Ah,
Se lascar, raparigos. Separar local e data. Isso daqui vocês sabem. Isso daqui vocês sabem porque quem aqui preenchia cabeçalho na escola? Quem que aqui preenchia cabeçalho na escola? Calma que eu já vou chamar a polícia. Calma, eu sei que vocês estão indignados. Quem aqui preenchia cabeçalho na escola? Estamos quase acabando. Essa parte, né? Depois ainda tem a parte de nunca usar a vírgula. Quem aqui? Olha lá. Rio de Janeiro, vírgula. E a data. Rio de Janeiro, vírgula. São Paulo, vírgula. Niterói, vírgula. Né? O estado ou a cidade, você sempre coloca a vírgula ali depois. Sempre coloca a vírgula depois. Certo? Tranquilo? Isso daqui é tranquilo? Vocês estão felizes? Você tá sentindo? Fala aqui pra mim, você tá sentindo que é possível aprender o diacho da vírgula? Que não é tão difícil quanto você imaginava? Que a análise sintática não é esse bicho de 7 cabeças que você imaginava? Sim ou não? Coloca aí pra mim, eu preciso saber se vocês estão entendendo. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Meu papel aqui, apesar da brincadeira, apesar de ensinar, o meu objetivo principal é que você saia dessa aula transformado. Você nunca pode entrar numa aula minha e sair da mesma forma que você entrou. Seja porque o seu coração foi tocado, seja porque a minha palavra te tocou, seja porque você aprendeu um conteúdo que você nunca havia entendido. Sim, olha lá, a galera tá entendendo. Adorando, professora. Adorando, que ótimo. Porque esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, a polícia tá vindo. É para chamar ela, gente? É para chamar ela? Esse conteúdo que eu tô passando para vocês, o negócio é o seguinte, vai descer Polícia Rodoviária Universitária Federal daqui a pouco aqui. Sabe por quê? Porque, Rod, é ela. Chama a Polícia Rodoviária Universitária Federal Municipal do Estado de São Paulo, amiga de Arapongas. Chama que tá uma loucura nessa live hoje. Os caras tão putos. Ô, gente, ninguém tá aguentando, porque o negócio é o seguinte. A galera não quer que você saiba disso daqui, porque se você souber, você passa na prova fácil. E o negócio era deixar misterioso. O negócio não era permitir que você soubesse que predicativo do sujeito é característica do sujeito, que adjunto adverbial é aquilo que faz referência ao verbo, que fica junto ao lado do verbo. Os caras tão loucos com a gente. Vai descer Polícia Rodoviária Universitária Federal Municipal do Estado de São Paulo, amiga de Araponga, perto de Petrolina. Porque eu tô revelando todos os segredos da sintaxe hoje. Você chegou nessa aula como? Você chegou nessa aula descrente. Põe os corações aí agora na tela, que agora eu vou ser romântica. Você chegou nessa aula descrente. Você chegou nessa aula, muitas vezes, desmotivado, desanimado, desacreditado pela medicina. Você, às vezes, acordou hoje e falou assim: será que um dia eu aprenderei vírgula? Será que um dia eu aprenderei análise sintática? Será que um dia uma deusa, uma musa, uma babilônica vai conseguir colocar esse conteúdo na minha cabeça? Você não está aqui por acaso, meu amor. Nós estamos juntos aqui porque hoje é dia de mudar a sua vida. Hoje é o dia que eu vou enfiar conteúdo na sua cabeça e você vai passar na sua prova com tranquilidade, com paz nesse coração. Vocês têm que lembrar o seguinte, gente, vocês não precisam de todas as vagas, não. Eu tô vendo os corações subindo. Vocês precisam de uma só do concurso, não são todas, não. Beleza? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Ai, ai. Agora falando sério, você tá aqui hoje comigo. Você tá aqui hoje comigo. Uma pessoa que se esforça no nível que você está se esforçando, e você poderia estar fazendo N outras coisas. Você poderia... Tem gente que está até queimando trabalho, que eu sei que tem gente que está no trabalho aqui, ó, com o celularzinho só assistindo. Você poderia estar com a sua família, você poderia estar com seus filhos, você poderia estar fazendo... Tá passeando. Você poderia estar fazendo comida, você está aqui. Não tem como uma pessoa esforçada como você não dar certo.
Essa é a grande verdade, gente. Não tem como uma pessoa que se esforça como você não dar certo. Você já deu certo. Só você não sabe. Às vezes você não confia em você, mas você já deu certo. Às vezes tem muita gente que olha para você e você nem imagina que queria ser como você. Mas você não tem confiança em você. Hoje você tá vendo que dá para aprender, cara. Hoje você tá vendo que dá para aprender. É tranquilo. Tem que ter a metodologia certa, tem que ter amor por ensinar, porque eu tenho muito amor pela minha profissão, é o que eu faço, que você vai conseguir aprender e vai bem na sua prova. Eu aprovo aluno em concurso público todos os meses, gente. Todos os meses tem concurso público rolando de prefeitura, de serviço social, de esses concursos grandes, não é toda hora que abre, mas todos os meses tem concurso público rolando. Vocês sabem disso. Todos os meses eu aprovo aluno. É milagre que eu faço? Não, gente. É método. Estudar para concurso é método. E quando você estuda a língua portuguesa, tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, vocês não vão aplicar só para o concurso. Vocês vão aplicar para a vida. Porque tudo que você aprende sobre português, você vai continuar aplicando na sua vida. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na vaga que você vai passar no seu concurso, você vai continuar aplicando os conhecimentos que você adquiriu antes. Certo? Então, aprenda, abra seu coração, abra sua mente, tira esse negócio, não consigo aprender, eu não consigo aprender português, sabe? Só Deus sabe. Só Deus sabe como você quer conseguir. Só Deus sabe como você tenta. Como você às vezes desacredita de você. Só Deus e você sabe, né? Hoje é dia de você retomar a confiança em você, meu amor. Eu tô mostrando para vocês que não é impossível. Olha lá, tem gente que falou, tô lavando louça e assistindo a aula. Como que uma pessoa dessa dá errado na vida? Não tem como, gente. Vocês poderiam estar fazendo milhares de coisas. Vocês estão usando o tempo de vocês para aprender. Quer coisa mais digna que isso? Na moralzinha, fala pro meu coração. Não existe nada mais digno que isso. E se uma pessoa como você não passa no concurso, eu não sei quem passa. De coração. De coração. Gente, eu dou aula para concurso público, vai fazer 15 anos que eu dou aula para concurseiros. E eu posso te garantir uma coisa, e vocês sabem que é verdade. Vocês sabem que é verdade o que eu vou falar. Quando você se inscreve para um concurso público, você está competindo com alunos que estudam comigo. Com alunos com uma porcentagem mínima de candidatos. Quando vocês olham lá, tem 1.000 pessoas por vaga, você nem precisa se preocupar com isso, porque eu te garanto que não tem nem 5 pessoas por vaga. Porque dessas 1.000, eu garanto para você, 995 nem sabem o que cai no edital. Você está concorrendo com 5 candidatos no máximo. 6. Não tem como. A galera não tá aqui, gente. Não tem como você concorrer com toda essa gente. A galera não se prepara. Eles não estão focados, obstinados como você. Então, para com esse medo besta aí de candidato por vaga. Que isso daí nem existe. A maioria tá, às vezes, prestando só para ver como é que é a prova. Tem muita gente que faz isso. É só para ver como é que é. Eu nunca prestei um concurso, só para ver como é que é. A maioria de vocês, eu estava lendo lá a pesquisa que vocês responderam, mais de 60% já prestaram concurso público. Vocês sabem com que vocês estão lidando. Vocês sabem como que é uma prova de concurso, a grande maioria. Tem gente que vai prestar pela primeira vez. Ou seja, vocês estão muito à frente de mais de 90% dos candidatos da mesma prova. Acredita no que eu tô te falando. Se você, gente, se você fizer o mínimo, se você sabe o que é um predicativo do sujeito, você já tá à frente de mais de 90% das pessoas que estão fazendo a prova e concorrendo contra você. A galera não sabe. Gente, a galera não sabe, acredita no que eu tô te falando. Se você estudar o mínimo 1 horinha por semana, porque eu dou aula para aluno da vida real, todo mundo sabe disso.
Eu dou aula para alunos da vida real, não para aluno que quer estudar 12, 15 horas por dia, porque eu não sei vocês, mas eu acho que a maioria da galera aqui trabalha. Eu acho que a maioria da galera aqui trabalha. Então, a gente tem que se organizar de uma forma que a gente estude poucas vezes, mas de forma inteligente. Você não tem tempo a perder. Você vai estudar 1 horinha ali na semana português? Você vai estudar 1 horinha na semana português? Tem que ser 1 hora que renda. É por isso que tem lá o meu curso, não tô fazendo, não é nem propaganda, porque a pessoa ela senta, ela sabe exatamente o que ela precisa estudar e ela faz aquela 1 hora render. Se você fizer o mínimo, você já está à frente de quase todo mundo que está prestando concurso, o mesmo concurso que você. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu fiquei séria, né? Às vezes eu fico, porque eu tenho que dar uns sacodes em vocês. Porque às vezes vocês ficam com umas inseguranças que eu falo, não é possível não. Sabe aquela amiga, aquele amigo burro que fica voltando com ex que não vale nada? Sabe essa pessoa que você fala assim, não é possível que esse animal vai voltar com essa pessoa de novo. Às vezes eu tenho que dar um sacode em você. A minha função é te dar um sacode. E eu nem comecei. Você segura aí que hoje eu vou botar você para chorar, hein? Separar termos repetidos. Você também usa vírgula para separar termos repetidos. Ela sempre foi preguiçosa. Então você separa os termos repetidos por meio de vírgula. Nada mudará minha opinião. Nada mudará minha opinião. Isso daqui é usado mais em um contexto literário, tá? Se você vai escrever uma redação, eu não recomendo que você use esse tipo de recurso. Isso aqui é um recurso mais literário, ok? Mas você tem que saber que quando a palavra vem repetida na sequência assim, você tem que utilizar a vírgula. Beleza? Após uma saudação. E aí, quando a gente fala de uma saudação, a gente está falando, inclusive, do fechamento de um e-mail. Sabe quando você coloca respeitosamente, atenciosamente. Tá escrito certo? Tá. Atenciosamente. Com carinho, vírgula. Atenciosamente, vírgula. Vai fechar lá um e-mail. Abraço, vírgula. Sempre que você coloca algum tipo de saudação, tem que ter a vírgula. Bom dia. É separado aqui, tá, gente? Que eu escrevi juntinho. Bom dia, vírgula. Boa tarde, vírgula. Boa noite, vírgula. É assim que é. Tudo bem? Tranquilo? Toda vez que você coloca uma saudação, tem que colocar a vírgula. Isso é obrigatório. Marcar a elipse e zeugma de verbos, algumas vezes também dos seus complementos. Agora eu vou entrar aqui nos termos bastante usados em concurso, tá? E eu falei correto, tá? É bastantes mesmo, que é sinônimo de muitos, ok? Olha só, a concordância está correta. Você acha que eu vou errar? Não erro, eu testo vocês. Olha lá. Marcar elipse e zeugma de verbos. Tá bom, professora, travamos de novo aqui no negócio. Agora o bicho pegou. O que é marcar elipse e zeugma, professora? Eu não sei o que é elipse, eu não sei o que é zeugma. Dá essa força pra mim. Vem aqui, meu amor, você tá triste. Vem cá. Eu sei que você ficou até preocupada agora. Fica preocupada não, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar. O que é elipse e zeugma? A zeugma é um tipo de elipse, tá? É um tipo de elipse. Elipse é a omissão do verbo, é a omissão de um termo facilmente subentendido. Então, quando eu falo, vou usar meu exemplo clássico, tá? Quando eu falo assim, ó, quanta maldade na terra. Quanta maldade na terra. O que eu omiti aqui? Quanta maldade há na terra. Quanta maldade existe na terra. Mas vocês perceberam que ainda assim vocês entenderam. Como que eu marco na oração que eu fiz eu subentendi este verbo? Por meio da vírgula. Então eu falo assim, ó. Irei à fazenda, minha irmã também. Qual que é o verbo que a vírgula aqui neste caso está representando? Isso aqui é elipse.
Qual que é o verbo que esta vírgula está representando, meu querido pupilo? Irei à fazenda, minha irmã também irá, né? Minha irmã também irá. Então, eu coloco a vírgula obrigatoriamente para mostrar que há a emissão de um verbo, de um termo ali no meio. Em um único dia, 2 vitórias. Em um único dia, o que está subentendido aqui? Em um único dia, ocorreram, aconteceram. Então, como eu não coloquei, eu vou colocar aqui, né, ó, ocorreram, que é mais curtinho. Ocorreram, aconteceram, tiveram 2 vitórias. Como eu não coloquei o verbo, eu coloco uma vírgula para indicar que ali tem um termo subentendido. Isso que é elipse. Isso que é elipse. Tá dando para sacar? Agora eu vou explicar um termo para vocês. Que é vírgula vicária. Ô, gente, eu vou falar sobre vírgula vicária, mas porque é minha obrigação como professora falar para você que isso daqui existe, tá? Não é um termo muito usado, mas é um termo cobrado, né? Eles chamam de vírgula, eles chamam só de vírgula, mas o nome correto é vírgula vicária. O que é a vírgula vicária? É quando você retoma uma parte anterior do texto para manter a coesão. Então, não é só uma palavra, é quando você retoma uma parte do texto. E aí você coloca a vírgula para indicar que você está retomando uma parte do texto. Vamos olhar no exemplo, ó. Os operários lutam por seus direitos, os diretores por salários. Os operários lutam por seus direitos, os diretores, lutam por seus salários. Aqui é uma elipse. Em 2021, eu fui aprovado no concurso. Em 2022, o meu primo. Em 2021, eu fui aprovado no concurso. Em 2022, o meu primo foi aprovado no concurso. É isso que eu quis dizer com essa vírgula. Então, isso daqui é elipse. Isso daqui é o que eu chamo de vírgula vicária. Então, por que eu tô falando disso? Porque já caiu no CESP. Já caiu no CESP. Eu vou mostrar a questão para vocês. Tá bom? Olha só. Qual que é a diferença, então, entre elipse e vírgula vicária? É que aqui você está fazendo a omissão de um termo. Aqui você está retomando, essa vírgula ela é usada para retomar parte do texto para gerar a coesão. Deu para entender? Tudo bem, gente? Coloca no chat se vocês entenderam ou não essa parte. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero saber se vocês entenderam, porque tem um exercício que caiu no CESP e não faz tanto tempo. Tem um exercício que caiu no CESP. Olha esse exercício, eu vou sair da frente. Estão falando ali, tem gente que falou que não. Só retomando rapidamente. Qual que é a diferença? É tudo vírgula, tá? Tudo é vírgula. Só que aqui, eu falo que aqui acontece uma elipse. Aqui é uma elipse. Aqui é também um tipo de elipse. Só que eu chamo esta vírgula, que retoma um trecho inteiro e não só um verbo, eu chamo essa vírgula, tecnicamente, vocês não vão usar isso, mas é importante saber, de vírgula vicária. Esta vírgula que retoma um trecho inteiro, eu dou o nome de vírgula vicária. Professora, mas é um tipo de elipse? É a mesma coisa. Só que o CESP colocou o maldito do nome lá numa das partes dos enunciados com vírgula vicária, e a galera não sabia o que era vírgula vicária. É quando acontece uma elipse. Eu uso a vírgula vicária quando acontece uma elipse. Só que o que a gente está acostumado? Eu chamo de elipse só quando eu omito um verbo. Eu coloco uma vírgula para indicar que eu omiti um verbo. Só que às vezes eu não estou omitindo só um verbo, eu estou omitindo um trecho inteiro por meio da vírgula. Então, esta elipse que acontece aqui, esta vírgula, ela tem um nome específico. O nome dessa vírgula é vírgula vicária. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Acho que agora ficou mais claro, né? Acho que agora ficou mais claro? Então, beleza. Então, tá bom. Vou colocar o exercício aqui na tela e eu quero que vocês respondam para mim. Vou até tomar uma água. Eu quero que vocês respondam para mim.
Os outros nascem para viver, estes para servir. Os outros nascem para viver, estes para servir. Aí o CESP perguntou assim, ó. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a vírgula empregada logo após viver fosse substituída por ponto e vírgula? Então, o que ele falou? Ó, se eu pegasse essa vírgula e substituísse por ponto e vírgula, a correção gramatical estaria certa? Quando eu leio isso daqui, ó, os outros nascem para viver, estes para servir. O CESP perguntou, aqui ficaria certo se eu colocasse dessa forma? Todo esse trecho aqui estaria gramaticalmente correto? Respondam para mim nos comentários, sim ou não? Sim ou não? E aí? Se eu substituísse essa vírgula por ponto e vírgula, aqui estaria correto todo esse período? Galera, tem sim e a maioria tá respondendo não. Não sei, não sei, não, 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 sim, 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 não. E a verdade, gente, a resposta é o seguinte. Se eu substituo essa vírgula por ponto e vírgula, para manter a correção gramatical deste trecho, eu teria que colocar uma vírgula após estes. Por quê? Para indicar a elipse. Porque qual que seria o certo? Os outros nascem para viver, estes nascem para morrer. Então, se eu substituir aqui por ponto e vírgula, obrigatoriamente eu teria que colocar uma vírgula aqui indicando a elipse. Perdão, nascem para servir, eu li errado. Nascem para viver é bom. Mas todo mundo nasce para viver, Rod. Nasce para morrer? Não, gente, Jesus, não, tá? Então, é por isso que aqui, o que você teria que marcar lá no CESP? Errado. O item está errado. Por quê? Porque não manteria correção gramatical. Então, você colocaria ele como errado, falso. Tudo bem? Porque neste caso, a vírgula seria obrigatória por existir ali uma elipse. Isolar expressões exemplificativas, retificativas, explicativas, como todas essas que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o melhor, isto é... Sabe aquela pergunta que eu fiz no grupo nosso de estudos do WhatsApp? Que eu coloquei lá, eu, por exemplo, que estava correto o uso da vírgula? Olha aqui, ó. Todas as vezes que nós colocamos essas expressões exemplificativas, retificativas, explicativas, você tem que colocar entre vírgulas, né? Então, ó, candidatos, por exemplo, mostraram muito empenho. Todos fizeram um esforço conjunto para conseguir a liberação da via, ou seja, vírgulas. A vontade deles foi aceita. A vontade deles foi aceita. Todas as vezes que vocês usam essas expressões exemplificativas, quais são as expressões? Ó, por exemplo, ou melhor, isto é, ou seja, melhor dizendo, a saber, ademais, com efeito, a meu ver, digo, aliás, além disso, quer dizer. Então, todas as vezes que você vai explicar um negocinho ali, você tem que colocar entre vírgulas. Isso é uso obrigatório. Isso é uso obrigatório. Eu vi que tem gente perguntando ali qual que é a função do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é uma pausa um pouco maior, só que eu não posso explicar hoje tudo sobre ponto e vírgula. Entretanto, quem se inscreveu e recebeu o material que eu mandei por e-mail e também nos grupos do WhatsApp, eu coloquei um material bônus de presente para vocês, que é uso do ponto e vírgula. Eu recomendo que vocês depois deem uma olhada neste material, tá bom? Quem não recebeu, eu posso depois fazer o reenvio deste material, tá bom? Mas eu coloquei como um bônus para vocês toda a teoria do uso do ponto e vírgula, tá bom? Beleza? Antes de etc. Antes de etc. Professora. Quem aqui já viu a discussão se põe ou não vírgula antes do etc? Coloca aqui, ó. Antes de etc, há controvérsias, os gramáticos se pegam na porrada, então por isso a vírgula é facultativa. O que é facultativa? Se você colocar tá certo, se você não colocar tá certo também. Entendeu?
Por isso que colocar, ela é dada como facultativa. Só que presta atenção num detalhe sobre o uso de etc. Ele sempre me lembrava das músicas, dos perfumes, das cores, das letras, etc. Se eu colocar a vírgula aqui, tá certo. Se eu não colocar, tá certo também. O que eu nunca posso colocar antes de etc? E. Por quê? Porque é redundante. O que significa etc? Etc. Este et, ele vem do latim. Ele vem do latim. E ele significa e. Ele significa e. Então, se você fala assim, das letras e, etc., é redundante. Aí fica errado. Tá dando para entender? Aí é redundante. Então, você nunca deve usar o e antes de etc. Uma coisa muito interessante sobre o etc. Ele sempre é acompanhado de ponto final, mesmo que ele esteja no meio da oração. Mesmo que ele esteja no meio da oração. Por exemplo, se eu continuasse essa frase aqui, ó, ele sempre me lembrava das músicas, dos perfumes, das cores, das letras, etc. Pois, vírgula, né? Pois eu era apaixonada por ele. Olha só, o ponto, ele é mantido e eu coloco a vírgula após ele para continuar a oração. Sacou? Nunca tira o ponto do etc. Nunca tira o ponto do etc, mesmo que ele esteja no meio da oração. Ele é sempre seguido de ponto. Tá bom? Olha lá. Deixa eu ver ali o que colocaram. Os outros nascem para viver, estes para servir. Por que não os outros nascem para viver, estes para servir? Porque aí você estaria separando o estes do complemento dele. Aí, se você separar um termo do seu complemento, é erro de uso da vírgula. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Você nunca pode separar um termo que complementa outro por meio da vírgula. Então, se você colocasse o estes, vírgula, para servir, aí você estaria só separando esses termos. Entendeu? Aí ficaria errado neste caso. Não sei se eu consegui explicar direito, mas é porque ficou sem contexto para quem não leu ali a frase. Olha lá. Junto ao sim e não, preste atenção, que todo mundo erra isso, em respostas ou para enfatizar algo. Presta atenção. Sim, ele é meu amigo, tem que ter vírgula. Ele não virá com a gente, não. Toda vez que você enfatiza, ou seja, você repetiu o termo, se você coloca no final lá, tem que colocar a vírgula. Tem que colocar a vírgula. Se você não colocar a vírgula quando você repete esse termo, fica errado. Porque você está usando esse não aqui para enfatizar o mesmo não. Logo, você tem que colocar a vírgula. Sim, eu aceito. Sim, vírgula, eu aceito. Todo sim e não pede a vírgula. Seja no começo ou seja no final aqui, se você for repetir para enfatizar. Tudo bem? Quem não recebeu o material, eu posso fazer o reenvio depois. Só que só vai receber o material se você fez a inscrição. Se você preencheu lá os seus dados com e-mail, com WhatsApp, para conseguir receber o material, tudo bem? Aí eu posso fazer o reenvio depois. Fiquem super tranquilos quanto a isso, tá bom? 13, e não menos importante. Antes de como, iniciando uma enumeração, explicação ou exemplificação. E aí eu dou um bisuzinho para vocês. Vocês vão colocar a vírgula antes de como quando ele estiver com sentido de por exemplo. Então, como que eu sei que tem a vírgula? Olha só. Ele faz excelentes compras em promoção. Ele faz excelentes compras em promoção como? 2 pontos. Aí depois eu enumero. Roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Ele faz excelentes compras em promoção, por exemplo, roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A expressão como, por exemplo, está errada. Ela não existe em língua portuguesa. Ela é redundante. Ou você usa como, ou você usa por exemplo. Como, por exemplo, é errado. Não utilize como, por exemplo. Quem aqui já usou como, por exemplo, ou já viu alguma coisa escrita ou a pessoa falando como, por exemplo, grita eu aí nos comentários.
Quem aqui já viu o como, por exemplo, por aí em algum lugar? Ou alguém falando, ou alguém escrevendo. É muito comum. É muito comum. Como, por exemplo, não existe. Como, por exemplo, não... Ó, já usei, professor, e deu risada. A partir de... Não tem problema. Quando a gente não tem conhecimento, tá tudo bem. Agora que você tem o conhecimento, eu tô te proibindo de errar. Tá proibidinho de errar. Deu para entender? Deu para entenderzinho? Olha lá, a galera toda, eu usava e não sabia. É verdade. Como, por exemplo, não existe em português. Mas, se o como tiver o sentido de por exemplo, você tem que colocar a vírgula antes dele. Você tem que colocar a vírgula antes dele. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês não se esqueçam? Eu quero que vocês façam a sua inscrição no melhor ano da sua vida. Última vez que eu farei este evento esse ano, eu conto com a sua presença 100% de graça, uma semana que vai explodir, vai abrir a sua cabeça para estudar com método para concursos públicos. Você vai entender a diferença entre quem estuda com método e quem simplesmente procrastina e não consegue chegar no objetivo. Você vai entender por que meus alunos 8 em cada 10 são aprovados nos concursos públicos. E eu tenho muito orgulho de falar isso para vocês. O link para inscrição tá aí fixado para vocês. Conto com você dia 7, 8, 9 e 10 de abril, ao vivo, aulas exclusivas, com material, com tudo para você mandar muito bem na sua prova de concurso público, independente de qual banca você vai prestar, tudo bem? Toda semana eu sempre trago um conteúdo novo e a gente vai estudando tanto a gramática, quanto a redação, quanto a interpretação e compreensão de texto aos poucos, para você entender que é possível sim fazer este ano o melhor ano da sua vida e o ano em que você vai virar a chave e finalmente passar no seu concurso público, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo, um bom descanso para você, até semana que vem, até lá e tchau!